Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Uma nova jornada pelo conhecimento das Escrituras está prestes a começar. Com a apresentação de Felipe Victório e comentário pastor, professor e doutor Ilmar Sattler, está entrando no ar o podcast que irá alimentar o seu conhecimento das Escrituras. Baú do Escriba. Descubra o tesouro da Palavra de Deus. Shalom, shalom, meus amados. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos vocês nesse sábado abençoado por Deus. Estamos começando mais um episódio do Baú do Escriba Podcast, estudando, se aprofundando aqui nas Escrituras Sagradas de Deus. Vamos então fazer uma oração para nós darmos início ao nosso programa de hoje. Soberano Deus eterno e único Pai, obrigado, ó Pai, por mais um dia, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui estudando, ó Pai, as Tuas Escrituras. Pai, pela vida, ó Pai, do nosso pastor Ilmar, ó Pai, por estar aqui, ó Pai, disponibilizando um horário, ó Pai, um tempo, ó Pai, para estar, ó Deus, nos ensinando, ó Pai, Tuas Sagradas Escrituras. Abre-nos, ó Pai, o entendimento, Pai, para aprender mais de Ti. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, cada ouvinte, ó Pai, cada ouvinte, ó Pai, que está nos ouvindo, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. É isso aí, meus amados. O nosso pastor Ilmar, deixa eu ver aqui, já está ao vivo aqui com a gente aqui. Ele vai estar entrando aqui. Mas antes, quero deixar aqui um pedido para todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube. Você que está nos ouvindo pela rádio, pode estar acessando aí nosso canal no YouTube, Baú do Escriba, para estar vendo esse vídeo depois, está vendo esse vídeo também depois aí. Tá ouvindo o áudio? Ok. Quer ouvir de novo aí no YouTube? Baú do Escriba Podcast no YouTube, você vai estar tendo acesso aí às aulas aí no YouTube aí, amém? E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, amados, assim como Deus está te abençoando com essas escrituras, com esse estudo aqui da Palavra de Deus, com esse curso aqui da Palavra de Deus aqui, esse estudo gratuito aqui das Escrituras Sagradas, você também pode estar nos abençoando. Basta deixar o seu joinha aí, deixar seu like aí nesse joinha abaixo aí, ó. Deixa o seu like positivo aí que vai estar nos apoiando, nos ajudando. Você pode estar divulgando esse link, compartilhando esse link aí com o seu grupo da igreja, com seus irmãos, com seu vizinho, para estar também aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. E você também pode estar se inscrevendo. Aqui embaixo aqui tem aqui a palavra se inscreva, inscreva-se. Clica nela que você vai estar se inscrevendo no canal, tornando inscrito, e ativa o sininho para você ativar, né, o sininho ali, a notificação, para você poder ter acesso aí aos próximos episódios aí do Baú do Escriba. No episódio de hoje, nós vamos abordar aqui a primeira temporada aí sobre Gênesis, e no episódio de hoje nós vamos estar vendo aí os 7 tempos de Deus. Nosso pastor Ilmar já está ao vivo com a gente e vai estar aqui dando nosso estudo aqui. Amém? Vamos então passar a palavra ao nosso pastor Ilmar. Deus nos abençoe. Acompanhe com a gente. Shalom, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, graça de Deus esteja sobre todos. Pastor Ilmar Sattler e Heller Kaiser, falamos ao vivo aqui de Caldas da Rainha, Portugal, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit e pelo Centro de Excelência da Educação Cristã. Somos membros da Igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, e estamos aqui fazendo a obra do Senhor e ministrando e aprendendo cada dia mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje estamos iniciando nosso estudo sobre os 7 tempos de Deus. 7 tempos de Deus. O que seria isso, né? E para dar essa introdução, precisamos lembrar que o número 7 é um número sagrado, né? Sempre foi o número de Deus. Está aí na Bíblia inteira. E juntamente com o 3, que é o número da Trindade, forma aí uma grande gama de revelações e muitos estudos podemos extrair desses dois números. Mas nós queremos mostrar nesse estudo, 7 tempos de Deus, que o tempo é cíclico e ele está na mão de Deus. Ele é controlado por Deus. E para mostrar esse círculo, nós queremos usar o texto de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, onde ele tem uma visão no ano 30º ano da vida dele, né? Assim como João Batista começou com 30 anos, ele também começou com 30 anos, Jesus também, que era a idade que o sacerdote começava a exercer o seu ofício. E Josué e Ezequiel eram sacerdote. Ele foi levado cativo no ano 598, na segunda leva de cativos com o rei Joaquim,
pelo rei babilônico Nabucodonosor, foram levados para Babilônia, de Jerusalém para Babilônia. E o 5º ano do cativeiro, então, é o ano 592. Então, a história de Ezequiel, a parte histórica e a parte profética, ele está lá nas margens do rio Quebar, que fica lá perto do Eufrates, é um canal do rio Eufrates, e ele tem essas visões e vai anotando os dias e as datas das visões. E é o 5º ano do cativeiro, então o ano 592. O 5º dia do mês, no 4º mês. 4º e o 5º mês na Bíblia não aparece o nome. Diz a tradição que é Ab e Tamuz, mas não tem nome na Bíblia Sagrada. Então ele é surpreendido com várias rodas, uma conectada com a outra, e junto àquelas rodas 4 querubins. Esses 4 seres viventes, que aqui no Ezequiel, capítulo 1, fala que são seres viventes, lá no capítulo 10 fala que são querubins. Então são 4, eles têm 4 rostos, um rosto de leão, um rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem, e 4 asas, 4 mãos, né? E por aí vai. Essa palavra que fala em seguida que eles estavam no meio de rodas, cada um andava com uma roda, essa palavra roda é ofan. Ofan no plural, ofanim, ela só aparece 31 vezes no Velho Testamento. A maioria das vezes está em Ezequiel, 21 vezes em Ezequiel, tanto no capítulo 1, como no capítulo 3 e no capítulo 10. E 10 vezes no restante da Bíblia, em Êxodo, 1 Reis, Naum, Isaías e Provérbios. Então o plano divino está montado aqui. São 4 rodas que estão rodando, umas girando com as outras. A glória de Deus está sobre as rodas, e elas têm a ver também com o templo, né? Elas estão se dirigindo para o lado do templo, uma cor verde azulado, que é o berilo, e que nós podemos extrair dessa lição das rodas, né? Mostrando a circularidade, mostrando o tempo, como o tempo vai se desenvolvendo, desenrolando. Os querubins também, no caso dos 4 rostos aí, eles também sinalizam os 4 evangelhos, que apresentaram Jesus de 4 formas diferentes. Um apresentou Jesus como leão, que é Mateus. O Marcos apresentou Jesus como boi, é o servo. João apresentou Jesus como o homem, filho do homem. Lucas. E João como águia. Por isso é o Logos eterno, né? Em arque, em rologos. No princípio era o Logos. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E os querubins sempre foram usados na Bíblia com sentido de vigilância. Querube tem a ver com guarda, né? Tanto que o querubim protetor, que depois se rebelou e tornou o diabo ou Satanás, tinha a ver com proteção. Então, o querubim tem a ver com proteção. Então, esses 4 seres estão no meio dessas rodas, que o número 4 simboliza o quê? Totalidade, controle. Então, Deus controla todo o universo, todo o cosmos, né? E totalmente. E uma roda dentro da outra roda parece hoje aqui, nos dias de hoje, o símbolo olímpico, né? Uma roda dentro da outra roda. Na verdade, são 5 lá na Olimpíada, né? Desculpe. Representando os continentes. Aqui representa a totalidade, tempo de Deus, os 4 modelos, né? E como entra esse assunto aí para falar sobre os tempos de Deus? Essa revelação dos tempos de Deus está baseada no apóstolo Pedro. Pedro, irmão de André, né, um dos primeiros discípulos de Jesus, no capítulo 3 da sua segunda epístola, 2 Pedro 3:8, ele diz assim: um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos no céu como um dia na terra. Então, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, nós vamos, nesses estudos aqui, dos 7 tempos de Deus, vamos mostrar que cada dia de Gênesis, capítulo 1, com os seus detalhes, com suas criações, tem e é um tipo de um dia milenar. Então, vamos pegar o mundo e dividir em 7.000 tempos, 7.000 anos, né? Cada milênio com 1000 anos, cada milênio vai ser um dia. Baseado nesse texto de 2 Pedro 3:8, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a partir daí, nós vamos começar a colocar dia por dia, o que foi criado naquele dia, o que houve naquele dia, qual a manifestação de Yahvé ou Elohim. No primeiro capítulo de Gênesis é Elohim, o nome de Deus que aparece, que é a trindade que está criando. No capítulo 2 já começa de Yahvé. Nós não falamos Jeová porque no hebraico não tem J. Então, Yahvé. Então, cada dia criado vai tipificar, apontar, mostrar para algum fato que ocorreu na data milenar. Nós vamos usar aqui o método de partir da data de Adão. Então, Adão é o 0.
Com 130 anos ele vai ser pai. Então vai começar a história, vai ser pai de novo, né? De Sete. Que já nasceu muitas meninas, já nasceu Abel e Caim. E Caim já matou Abel. E aí depois, com 130 anos, ele se torna pai de Sete. E aí vai começar a descendência. Sete, Enos, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque, né? Matusalém, Lameque, Noé e vai. Então o nosso estudo vai fazer essa comparação. Vai pegar essa tipologia. Cada milênio, cada dia de Gênesis, capítulo 1 da criação, é um milênio na história. Um dia para o Senhor são 1000 anos como um dia. E agora vamos entrar no primeiro dia. O que aconteceu no primeiro dia de Gênesis, que tipologicamente nós podemos pensar da história do primeiro milênio, do ano 0 até o ano 1000. Então, o primeiro dia está descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 5. O período vai de 0 a 1000. As personagens são várias, né? Adão, Sete, Enos, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, são personagens desse tempo aí. Os fatos criativos, Deus disse, haja luz e houve luz. E entre a luz aparecendo, surgiu as trevas. Então nós podemos verificar que o grande fato desse primeiro milênio, a grande notícia, o grande destaque, é o sumiço de Enoque, que seria a luz. Essa luz aqui não é a luz solar, é a luz cósmica. Porque a luz solar só vai aparecer no quarto dia e vai tipificar outra pessoa. Esse Enoque sumiu no ano 987 depois de Adão. E foi um bafafá, né? Porque, pensa bem, Noé já tinha morrido. Adão morreu no ano 930. Então tinha poucos dias, né? 57 anos só que ele havia morrido. No ano 987 que o Enoque sumiu. E nós temos então Sete, que é avô dele, está com 857 anos, Enos com 752, Cainã com 662, Mahalalel com 592, tudo apreensivo junto com o pai dele, Jared, que tem 527 anos. E além disso, ele já tem filho. Matusalém já tem 300 anos. E o Lameque, que é neto dele, filho de Matusalém, Lameque é neto de Enoque, já tem 113 anos. E todos estão procurando, né? Para baixo e para cima. A terra, evidentemente, habitada era o espaço era menor do que o de hoje, né? Não tinha gente por tanto tempo ainda, né? Porque as nações ainda não tinham se dividido e espalhado, isso vai acontecer depois do dilúvio. Então, nesse primeiro milênio, nós temos 7 descendentes diretos de Adão vivos e firmes na crença dos ancestrais, que está vivo ainda nesse primeiro milênio. Sete, Enos, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque sumiu, Matusalém e Lameque. Esse primeiro 1000 anos representa a guerra entre os filhos de Sete, filhos de Deus, que são a luz, né? Aí nós temos a apresentação também de Enoque, e os filhos das trevas, que é os filhos de Caim, conforme descrito em Gênesis 6. Vamos lá, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas, né? Filhos de Deus, linhagem de Sete, filhas do homem, linhagem de Caim. O texto da criação nos diz que Elohim ordenou que houve luz, e Or, e houve luz. A luz chamou dia, e a ausência da luz, trevas, Roshek. Então, meus queridos, os filhos da luz são a linhagem de Sete, e os filhos das trevas, a linhagem de Caim. E Caim tem vários descendentes, inclusive no Enoque também teve o Enoque de Caim, o Lameque de Caim, né? Esse Lameque de Caim era aquele que era para frente, ele foi o primeiro a ter 2 mulheres, né? Ada e Zila, e teve aqueles meninos, né, que se dedicaram à metalurgia, à criação, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, né, ao bronze. Então a luz, que é representada pela linhagem de Sete, combatendo as trevas representadas na linhagem de Caim. Então nós temos aí o episódio do Caim, que é o primeiro que matou, né? Então Abel foi enterrado, e o segundo que a Bíblia conta que foi enterrado foi Adão, no ano 930. Importante ressaltar também que o verbo separar, badal, ocorre 5 vezes nesse capítulo. A primeira é nesse primeiro dia, dividindo luz das trevas. Depois mais 2 vezes no segundo milênio, dividindo águas de baixo e água de cima. E depois mais 2 vezes no quarto milênio, quando vai separar dia e noite, quando é o luminar maior e o luminar menor. Então, o primeiro dia profético, o primeiro milênio da história bíblica, segundo essa revelação, cada dia representando 1000 anos, nós vamos ter esses principais fatos aí, que é o sumiço de Enoque no ano 987,
né, com todos os seus ancestrais procurando, também seus descendentes procurando, e ninguém nunca pensava numa coisa dessa, né, da pessoa desaparecer. Hoje, aqui no nosso mundo de hoje, se houver um desaparecimento desse, você vai logo procurar a polícia, fazer ocorrência, procurar no IML, procurar para todo lugar, né? E eles com certeza procuraram, e, né, procuraram, mas não tiveram êxito, né? Assim como Elias também foi arrebatado por fogo, né? Por um redemoinho separado por um carro de fogo, Eliseu presenciou isso e falou para os filhos do profeta não procurar. Mesmo assim eles foram procurar, 50 homens saíram procurando, rodaram lá vários dias tentando achar onde o Espírito teria levado Elias. Então o primeiro milênio retratado na separação, porque diz o primeiro dia haja luz e houve luz. Então é a luz e as trevas que estão representadas no primeiro milênio, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, né? Esses dois aí que tem alguns nomes idênticos. Caim colocou o nome do menino de Enoque, a primeira cidade também foi chamada de Enoque. Ele tem menino chamado Lameque, enquanto lá tem Maalalel, cá tem Meujael, é uma cópia. O diabo só faz isso, ele não cria nada, ele só copia, né? Então, esse primeiro milênio vai mostrar a luz separando, a luz irradiando, e vai separar trevas da luz. Então, linhagem de Caim segue seu destino, e linhagem de Sete segue o seu destino. Segundo dia, começando então no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. O período vai de 1001 a 2000 após Adão. Lembra que estão contando o tempo depois de Adão. Adão morreu no ano 930, no ano 987 Enoque desapareceu, e agora nesse segundo dia teremos alguns fatos relevantes. No segundo dia, diz o texto de Gênesis, que Deus separou as águas de cima e de baixo e diz, haja firmamento, separando a água de cima e a água de baixo. Então, novamente, aqui temos, né, separação. Nesse segundo milênio, vamos ter a morte daqueles remanescentes todinho. Só tinha morrido Adão até então. Agora vai morrer Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Matusalém, Lameque, morre esse povo todinho. Os últimos que morreram o último que morreu foi Matusalém. Morreu no ano do dilúvio, 1656 depois de Adão. Lameque, que é pai de Noé, morreu 5 anos antes. Então, nós vamos ver aí que vamos ter separação de água de cima e de água de baixo. E vai ter a parte que vai fazer o firmamento, né? A vastidão, chamado Raquiá. Noé conviveu com seu avô Enos 84 anos, 179 com Cainã, 234 com Maalalel, 366 anos ele viveu com Jared, 600 anos ele viveu com Matusalém, que era avô dele, porque ele é filho de Lameque, né, Noé, e viveu 595 anos com o pai dele, Lameque. O pai de Noé, Lameque, ajudou na construção por 115 anos e faleceu quando faltavam exatos 5 anos para o dilúvio começar, tendo convivido 95 anos com seu neto Sem. Então veja que o próprio Lameque conviveu com o neto dele, que é o Sem, né, durante um tempo. Matusalém, que é o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos, ele é avô de Noé, ele presenciou tanto a construção da arca, da embarcação, até o final, e diz que morreu naquele ano. Penso eu que ele morreu 7 dias antes. Assim que ele morreu, eles entraram na arca, e depois de 7 dias dentro da arca, começou a chuva. Nesse segundo milênio, nós encontramos muitas histórias descendentes de Noé. Nós temos a história de Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor e Terá, ou Tera. A morte de Naor, avô de Abrão, né, que é Abrão, no ano 1995, marca o encerramento desse segundo milênio. É a data mais relevante que nós temos aí. Noé recebeu uma revelação de Yahvé no ano 480 da vida dele, nem filho ele tinha ainda, para que construísse uma grande embarcação, porque o mundo seria destruído com dilúvio. Ele não sabia o que era dilúvio, porque não chovia na terra. Então ele pensou, o que será dilúvio? Não sei. Parece que vai ser uma inundação geral de água. Mas ele era justo e íntegro, né? Andava com Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 9, ele obedeceu o mandado divino e construiu a embarcação com 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Aí, fazendo pelas contas do côvado arredondado a 50 centímetros. Na verdade, alguns dizem que o côvado é 45 centímetros. Nesse capítulo aqui, nós encontramos, como eu disse agora há pouco, o verbo separar 5 vezes.
Uma vez foi no primeiro dia, agora temos 2 vezes aqui no segundo dia, separando o firmamento, separando a água de cima da água de baixo. Então nós tínhamos muita água, tinha água que ficava em cima e tinha água de baixo. A temática do segundo dia é sobre águas, e por isso o grande fato predominante no segundo dia milenar, que vai do ano 1000 ao ano 2000, é o dilúvio. O dilúvio foi a inundação total do mundo, passando 15 côvados acima do Monte Everest, que tem 8.848 metros, mais ou menos, de altura. 15 côvados por quê? Porque o navio tem parte do calado, aquela parte que fica dentro d'água, né? O navio para boiar, né? Para navegar, ele tem uma parte que fica bem dentro d'água. Então tinha que ter uma distância aí, que ele ficava dentro d'água para não bater esses montes muito altos, né? Então, a temática desse dia aqui vai ser o dilúvio, quando diz que a janela do céu for aberta, as águas de cima desceram, que esse raquear separou a água de cima da água de baixo, no segundo dia. E as águas de baixo são geysers, né? Então, desculpe, água fervendo, em alta temperatura, saindo da terra, em jatos, né? Propulsivos. E água caindo do céu em tromba d'água, matou todo mundo, não escapou ninguém, né? Só a arca que escapou, e nela estava o Enoque com os 3 meninos, Sem, Jafé e Cam. A ordem da idade é essa daqui. Cam é o menino mais novo. Então, também temos uma outra coisa importante nesse segundo milênio, que é a Torre de Babel. Depois, um pouco do dilúvio, teremos a Torre de Babel, quando os homens dividiram, então espalharam. Os semitas ficaram na região da Ásia, os jafetitas na região da Europa e os camitas para a região da África. Foi no dia de Peleg, nascido no ano 1755 depois de Adão, conforme o relato de 10:25. Então, no segundo dia milenar, no segundo milênio da história da Bíblia, o segundo dia fala da criação do firmamento com separação de águas de baixo e em cima. Então, nós temos aqui a história do dilúvio, que é a maior inundação já vista no mundo, que foi tromba d'água de cima e fonte do grande abismo de baixo. Com essa separação de água de cima e água de baixo, uma pergunta fica, né? Onde estão as águas do dilúvio hoje? Estão nos polos. O Ártico e o Antártico são água doce, que estão lá congeladas, é isso? E muitas milhões de metros cúbicos de água estão ali, né? A maioria da água doce do mundo está lá. Nós trabalhamos com pouco percentual, aí, uns 3% no máximo de água doce que é disponível para a nossa sobrevivência na Terra. Nós vemos também aí os descendentes de Noé, que são exatamente 70, né? Isso é interessante, porque são 70 os descendentes de Noé, através de Sem, Jafé e Cam. Então, o segundo dia começou no ano 1001, foi até o ano 2000. O fato mais relevante vai ser a morte de Naor, que aconteceu no ano 1995. E o grande evento desse período milenar é o dilúvio, falando de águas, muitas águas, né? Estamos entrando agora no terceiro dia, que é o terceiro dia da criação. Vai do período de 2001 a 3000, após Adão. Nesse tempo aqui nós temos Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, juízes e até os reis, até Salomão. Esse milênio vai ser encerrado no ano 2988, que é o 4º ano do reinado de Salomão, quando ele começa a construção do templo de Salomão. Esse período milenar vai falar que Deus mandou que aparecesse a porção seca, que ia abaixar, e aí apareceram as águas, os mares. Depois Deus criou a relva, as ervas que dão semente e as árvores frutíferas. Tudo isso no terceiro dia. Vamos ver o que simboliza cada coisa dessa. Esse milênio é o milênio que está na maioria dos livros da Bíblia. Aqui você vai ter Gênesis, a partir do capítulo 12, que é a chamada de Abraão, o livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, né? Samuel, Reis, Crônicas. Só não estará incluído nesse milênio Esdras, Neemias e Esther, que é do milênio seguinte, do 4º milênio. Então, a maioria das personagens bíblicas vão estar aqui nesse milênio, do ano 2001 ao ano 3000. Abraão nasceu no passado, né? Viveu 54 anos da vida dele naquele segundo dia. Mas a história dele, a trajetória dele, inicia nesse milênio. Porque com 75 anos de idade, recebeu a chamada, já estava com seu pai Tera em Harã, que fica um pouco mais acima, ele morava em Ur dos Caldeus, que fica lá embaixo, perto da foz
do Eufrates e do Tigre, ou mais perto, né? Depois ele sai dali e vai lá para cima, para a cabeceira. Padã Aram fica lá em cima, para depois descer para a Terra Santa, né? 15 anos antes da sua chamada, 15 anos antes de Abrão ser chamado, ele foi impactado com a morte do avô dele, chamado Noé. Noé morreu no ano 2006, depois de Adão. Ele viveu mais de 60 anos com Abrão. Alguns eruditos acham que essa seria a época, a morte de Noé, que Tera deixou Ur dos Caldeus. Diz o texto que Tera deixou Ur dos Caldeus e veio para vir para Canaã, mas parou em Harã. Lógico que nesse tempo ele perdeu o filho dele, ele tinha 3 filhos, Tera, Abraão, Naor e Harã. Ele perdeu o filho Harã, que já era pai de 3 meninos, Ló, Milca e Isca. Isso está lá em Gênesis capítulo 11. Abraão sai de Harã com 75 anos e transforma-se em Abraão, bem depois. Primeiro, como Abrão, ele tem um filho chamado Ismael, que é o jeitinho de Sara para tentar cumprir a profecia de Deus, né? É a velha história do homem ajudando Deus. E depois, aos 100 anos, ele então vai ter o filho Isaac, que é o filho da promessa, o filho de Sara. E ele morre com 175 anos, quando 3 dos seus avós ainda estão vivos. Quando Abraão morreu, aos 175 anos, Éber, avô dele, ainda tinha 400 anos. Selá tinha 430. E os 100 filhos de Noé, lembra dele? Ele tinha 565 anos. Ao mesmo tempo, quando da morte de Abraão, o Isaac já tinha 75 anos e Jacó e Esaú tinha 15. Então, Jacó e Esaú viveram 15 anos com Abraão. Abraão viveu 60 anos com Noé. Então, veja que a linhagem passa de roda por roda, passa de geração em geração. A história foi contada oralmente. Abraão conviveu 60 anos com Noé, Noé conviveu 600 com Matusalém, Matusalém viveu 243 anos com Adão. Então, Adão contou para Matusalém, Matusalém contou para Noé, Noé contou para Abraão, Abraão contou para Jacó. Ele viveu 15 anos com Jacó. Profeticamente, esse milênio vai nos apresentar um homem que é chamado por Deus para sair da sua casa e da sua parentela e ir para um lugar que ele não sabia onde. Não falou, você vai para aqui, vai para a terra que eu te mostrarei. A ordem dada por Yahvé, por Elohim, né? Elohim, no capítulo 1, diz: as águas ajuntem num lugar só. Então, o ajuntamento, o retorno de Abraão para a terra de Canaã, para a terra santa, para a terra prometida, simboliza esse milênio. A porção seca no meio de tantas águas é Abraão. As águas são povos, tribos, línguas e nações, conforme Apocalipse 17, 15. Então, essa chamada de Abraão é o ajuntamento das águas. E a porção seca é o Abraão. Ele é uma luz no meio das trevas, né? Ele vai ser em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Então, ele vai ser a bênção que vai determinar para a sua geração profética. Mas nesse dia foi criado relva, que é grama, que podemos chamar aí os patriarcas, né? As 12 tribos de Jacó. As ervas de semente simbolizariam o período da lei com Moisés, depois do cativeiro, onde tem a lei, né? Nos 430 anos no Egito. E por fim, as árvores frutíferas tipificariam os reis primeiros, o Reino Unido. Saul, 40 anos, Davi, 40, e Salomão, que depois vai ter um período dele também no 4º milênio. Salomão, então, marca aqui o 4º ano do reinado de Salomão, que é o ano 2988, depois de Adão, quando ele inicia a construção do templo, né, gasta 7 anos para construir o templo. Então, essa data, podemos também chamar a data da inauguração do templo, né, que vai dar no ano 2995, vai ser inaugurado o primeiro templo, o Templo de Salomão. Então, esse é o terceiro milênio, que vai do ano 2001 ao ano 3000. E no 4º milênio, que vamos começar aí no ano 3001, vai até o ano 4000, está no 4º dia da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 19. Nós vamos ver aí o reino dividido depois de Salomão, né, quando assume Roboão. Vamos ver os profetas todos, vamos ver toda a história até Malaquias, depois do período interbíblico, o nascimento de Jesus. Então, esse é o 4º milênio. Na criação de Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 19,
Nesse quarto milênio, nós temos os luminares maior e o menor. O maior vai governar o dia e o menor a noite. Vamos ver agora quais seriam, então, esses fatos que vão ser relevantes e principais no quarto dia. Esse quarto milênio marca um tempo descrito no 2º Reis e no 2ª Crônicas, que vai mostrar o reino do sul e o reino do norte. Vamos ter os dois cativeiros, o cativeiro assírio no ano 722, o cativeiro babilônico no ano 587 da era cristã. Iniciamos a divisão do reino com Roboão no ano 3025. No ano 930 antes de Cristo, equivale ao ano 3025 depois de Adão. E vamos concluir esse milênio com o nascimento, com o fim do profeta Malaquias, né? Malaquias é o profeta do Velho Testamento, mais ou menos no ano 400 por aí. Depois a Bíblia para, a Bíblia se cala, é chamado período interbíblico. Nós vamos encontrar então esse tempo que Deus para de falar e o homem começa a falar. Aparecem os livros pseudoepígrafes, falsos escritores, os livros apócrifos, que são escondidos, né? Nesse período, nesse quarto milênio, nós vamos encontrar a história de Elias, Eliseu, Joel, Jonas, Isaías, Amós, Miqueias, Oséias, Obadias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonia, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Novamente, nesse milênio, temos o verbo separar. Separou no primeiro dia, separou no segundo dia, agora separou no quarto dia. Sol e lua não aparecem na Bíblia nesse dia da criação. Primeira vez que aparece sol na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 15 e 12, quando Abrão está fazendo lá um pacto com Deus, mata alguns animais, separa no meio, ele passa no meio daquilo para fazer o pacto. E lua aparece em Gênesis 37, 9, quando José está contando para o pai dele, para os irmãos dele, o sonho dele, que ele viu o sol e a lua se inclinando. O nome aí, no Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz que os luzeiros ou luminares seriam para sinais, estações, dias e anos. Temos que ver profeticamente agora o que são sinais, estações, dias e anos. A palavra sinais, ot, no hebraico, aparece 78 vezes, pode tipificar os períodos do reino do norte, que durou 208 anos, e o reino do sul, que durou 343 anos, e foram sinais para as nações que estavam em volta de Israel. Agora, curioso é a palavra estações. Essa palavra estações, moed, no hebraico, aparece 222 vezes no Velho Testamento, sendo que metade delas, praticamente, foram traduzidas como tenda da congregação. Não dá para entender, né, que a palavra tem a ver com época, com tempo, com festa. Por que foi colocar 146 ocorrências de templo? É porque nesse período nós temos uma grande preponderância aqui dos templos. Nesse período aqui, vamos ter a destruição do templo de Nabucodonosor, por Nabucodonosor, né? Acontece nesse milênio, nesse quarto milênio. Nós vamos ter a reconstrução dele no ano 515, com Josué e Zorobabel, Ageu e Zacarias. Nesse tempo também, nós vamos ter o início da reconstrução do templo por Herodes o Grande. No ano 20, antes da era cristã, no ano 3.900 vamos dizer assim, 80, quase chegando no 4.000, que o zero vai ser o 4.000, o Herodes começa a reconstruir o templo, refazer. Aquele primeiro templo era muito grande, o segundo muito pequeno, e agora Herodes faz o terceiro templo, refaz, né, uma reforma que é fazer de novo. Ele é muito grande, bem maior do que todos os outros, e vai durar 46 anos essa reforma, porque no ano 26 da era de Cristo, da era cristã, ou depois de Cristo, que eles dizem, mas não tem depois de Cristo, chama era cristã, Lucas nos fala que o templo ainda estava acabando de ser reformado, e logo depois ele vai ser destruído no ano 70. Então, por que foi aparecer essa palavra tenda da congregação? Porque tem a ver com o santuário, o tabernáculo, e tem a ver com o templo. Então, nesse período milenar, há uma preponderância aqui dos templos, o primeiro templo, o segundo templo e o terceiro templo. Os luminares também foram criados para dias. Dias é a palavra yam, aparece 2.246 vezes no Velho Testamento, 11 no capítulo 1 de Gênesis. Esse aí pode falar de que esses dias? Dos cativeiros, né, Assírio e Babilônico, o Babilônio durou 70 anos, e as tribos voltaram, Judá e Benjamim. Mas o cativeiro assírio, as tribos se perderam. Ninguém sabe até hoje onde estão as tribos do norte.
E a última missão do luzeiro, os luminares, foram colocados para sinais, estações, dias e anos. A palavra aqui é chané, que aparece 850 vezes no Velho Testamento, só aqui no capítulo 1 de Gênesis. Isso aí pode sinalizar para nós os períodos dos profetas, desde Elias até Malaquias, que eram verdadeiros paladinos, né, contra os idólatras, contra o erro, contra o pecado. Na tipologia bíblica, esse quarto milênio vai centrar o luminar maior como Jesus e o menor como Paulo, já como o menor ele recebe luz do maior. O sol projeta luz da lua, apesar de ser muito pequenininha a potência, né? A luz da lua reflete só 7% da luz do sol. Paulo teve encontro com a luz solar. Desculpe. A caminho de Damasco, a luz brilhou, ele caiu por terra e saiu cego. Depois de 3 dias que ele voltou a ver. Então a luz maior irradia a luz menor. E diz que criou o luminar maior, o luminar menor, e criou as estrelas. As estrelas seriam os apóstolos, né? Os discípulos, aqueles companheiros de Paulo, todos aqueles que fizeram a obra no primeiro milênio, no primeiro século da era cristã. Então nós temos aí o quarto dia, com a presença do luminar maior, que é Jesus, né? O luminar menor, que é Paulo, que foi o maior astro depois maior estrela, maior astro depois de Jesus, é Paulo, né? Paulo escreveu metade do Novo Testamento, né? 13 epístolas mais Hebreus, né? Então você pensa bem, de 27 livros, né? Então Paulo é o luminar menor. E as estrelas dos apóstolos. E as estações seriam, então, as estações têm a ver com o tempo, a distribuição dos 3 tempos que são mencionados, porque a palavra estações, moed, foi traduzida também como tenda da congregação 146 vezes. Os sinais referem-se aos períodos dos reinos do norte e do sul. Os dias falam dos cativeiros babilônico e assírio. E os anos falam dos profetas. Hoje, no 5º dia, veremos, então, o 5º dia que está lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 20 a 23. Vamos falar de águas novamente. Temos água e muitos enxames, almas viventes, aves, grande monstro e almas. Esse período vai do ano 4001 ao ano 5000. Seria o ano 0 da era cristã até o ano 1000. Os primeiros 1000 anos da era cristã, depois de Jesus. Nós teremos aí a influência de 4 igrejas de Apocalipse capítulo 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Veja que o foco está saindo de Israel e indo para a igreja, que é a noiva de Jesus. Porque o escritor diz, veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam a igreja, os gentios, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós vamos ver nessas 4 cartas aí, o conteúdo delas vai exatamente coincidir com os fatos criativos do 5º dia. O 5º dia da criação, com seus detalhes, vão nos apontar para os pormenores históricos desse período. No 5º dia encontramos também o verbo hebraico para criar. Veja que começou criando Bereshit bara, criou os céus e a terra, agora vai criar aqui novamente. Ele não aparece, esse verbo não aparece sempre lá na criação. Por exemplo, no dia 2, 4 e 6, nós temos o verbo assá, o azar. Azar é fazer, realizar, fez isso, fez aquilo. Esse aparece 153 vezes em Gênesis, 7 vezes no capítulo 1. No primeiro dia temos o verbo hebraico raiá, que é ser, existir. Haja luz e houve luz. Aí é o verbo raiá, ser. Aparece 19 vezes em Gênesis, 4 aqui no capítulo 1. Então aqui nós temos novamente o verbo bará, criar. Deus vai criar no 5º dia o monstro marinho e vai criar no 6º dia o ser humano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No 3º dia apareceu o verbo imperativo da achar, que é germinar, brotar, né? Nesse 5º dia da criação, novamente nós temos no 2º, como no 2º e no 3º, a manifestação do vocábulo águas, maime, que aparece 578 vezes no Velho Testamento. 53 delas são em Gênesis. E 11 vezes aparece a palavra água aqui, no capítulo 1. Outro verbo que aparece muito aqui também é multiplicar. Rabá, 226 vezes no Velho Testamento, 29 em Gênesis, 3 aqui no capítulo 1. E por último, o verbo que nós temos que falar dele aqui no 5º dia é o verbo abençoar, barak.
Balaque aparece 333 vezes no Velho Testamento, 74 vezes em Gênesis e 2 vezes aqui no primeiro capítulo. No quinto e no sexto dia, só que nós temos essa bênção, abençoou o monstro grande e o homem. Mas é interessante notar que nesse quinto dia, no quinto dia criativo de Gênesis, aparece uma palavra interessante para a igreja, almas, nefesh. Essa palavra muito interessante, porque a igreja, a tônica, o objetivo principal da igreja é buscar almas para o reino de Deus. A ordem dada por Elohim nas águas é povoar. Povoe as águas. Povoar é o quê? Povoar é parecer povo, né? Tornar povo. É o verbo charatz, quer dizer enxamear, fervilhar, o enxame. Muita gente, muita coisa, né? Esse verbo aparece 16 vezes no Velho Testamento, 5 em Gênesis e 2 aqui no capítulo 1. Esse milênio, qual vai ser a tônica dele? Qual vai ser o principal fato relevante? O principal fato relevante desse milênio é o Pentecostes. É a descida do Espírito Santo depois da ascensão de Jesus, 10 dias depois que ele foi assunto ao céu. O Espírito Santo desceu literalmente sobre cada um, batizando com o Espírito Santo. E eles falaram em outras línguas naquela ocasião. E outras vezes também falaram. Então, naquele dia, começou a fervilhar um enxame de almas. Eram 120, logo depois da primeira pregação, 3.120. Logo depois, 5.000 mais, então 8.120. Isso está lá em Atos 2:41 e Atos 4, versículo 4. Mas também esse milênio do fervilhar das almas, dos enxames de alma, das conversões, aos baldes, né? Nós temos a atuação de um monstro feroz. Por que foi aparecer aqui nesse capítulo de Gênesis, capítulo 1? Foi aparecer que o Senhor criou o grande monstro, Gadol Tanim. Por que não tem a palavra animais aí, não consta no original? Porque haveria um grande monstro que ia atacar a igreja nesse período aí, né? Esse grande monstro foi o Império Romano. O Império Romano, até a sua existência, até a sua queda no ano 476 da era cristã, eles moveram contra a igreja várias perseguições, 10 perseguições grandes, começando com Nero e acabando com Diocleciano. Depois veio Constantino com o Edito de Tolerância, no ano 311, e depois, no ano 380, o Edito de Tessalônica, que tornou a religião oficial do Estado. Então, nesse período aí, nós temos 10 perseguições. A carta à igreja de Esmirna diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e tereis tribulação de 10 dias. Então, 10 grandes tribulações, perseguições em Esmirna. Em Éfeso, a volta ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja foi se desviando, foi deixando o centro, o foco em Jesus, e foi passando o foco para a liturgia. Não podemos deixar desapercebido a palavra monstro que eu falei, a palavra tanim. Essa palavra ocorre 25 vezes no Velho Testamento, uma vez só aí. Mas foi muito mal traduzida. Eles colocaram como chacal, como dragão, crocodilo, serpente. Na verdade, tinha que ter mantido o nome mesmo, monstro. Não é monstro marinho, é monstro. Gadol, monstro. Gadol, tanim. Digno de nota é observarmos que pela primeira vez apareceu a palavra alma, nefesh, né? Falando daquelas multidões de alma, de enxame. O verbo charetz é fervilhar, enxamear, multiplicar. A igreja multiplicava exponencialmente, né? Geometricamente. Veja lá, Atos 2,47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha que interessante. Depois, Atos 16:5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Depois, Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito número de discípulos. E até sacerdotes estavam obedecendo à fé. Mas, no meio de tantas bênçãos, porque Deus abençoou esse dia, né? A Baraque aparece pela primeira vez no quinto dia. Nós temos o perigo das aves. Vão aparecer as aves. As aves sempre foram símbolo negativo. Desde o sonho, né? Lá do copeiro, né? E do padeiro, sempre foi negativo. Até as parábolas de Jesus, né? Algo negativo, pejorativo, indicativo daquilo que é perigoso, disseminador, para não dizer maligno. Dessa forma, no quinto milênio, com esse enxame de almas convertendo, a igreja crescendo, expandindo para todos os lados, aparecem as aves. Aparece o maligno para semear, né? Foi as aves que comeram a sementinha na beirada do caminho. Então, essas aves vão trazer os dogmas para a igreja, vão trazer as doutrinas, entre aspas, né? As coisas erradas.
E aí nós encontramos lá em Apocalipse 2:6, em Éfeso eram os nicolaítas, que queriam dominar. O clero foi instituído para dominar. Nós somos os bispos, somos os pastores, somos os diáconos, é o clero dominante, é a doutrina dos nicolaítas. Em Esmirna nós temos a sinagoga de Satanás, o povo congrega no meio do erro. Apocalipse 2:9. Em Pérgamo, a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Sutilezas, fornicação. Joga fornicação no meio do povo de Deus para desviar o povo. Eu não posso amaldiçoar, eu posso colocar moças no meio dos homens e vai fornicar. Foi o que aconteceu lá, né? Apocalipse 2:14. Culminando com a Tiatira, quando aparece a mãe das malignidades, que é Jezabel. Apocalipse 2:20. Então as aves voaram e espalharam semente para tudo quanto é lado. Então o quinto dia nos fala disso, do progresso da igreja, do fervilhar, do povoar da igreja, o quinto milênio, com marca do Pentecoste para frente, expansão grande, e atingindo o mundo inteiro, mas também as aves que chegaram. Nós veremos o sexto dia, o dia que em Gênesis está descrito em capítulo 1, versículo 24, até o versículo 31. Esse período milenar vai do ano 5001 ao ano 6000. As igrejas são 3, descritas em Apocalipse. Né? Lembrando que as 7 cartas do Apocalipse são os mesmos 7 tempos descritos nas 7 parábolas de Mateus 13, também os 7 espíritos de Isaías capítulo 11, e também os mesmos 4 blocos de 7 tempos de Eclesiastes 3. Tudo é a mesma coisa. Aqui, nesse sexto milênio, vamos ter a atuação da igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o que aconteceu nesse dia sexto, lá no Gênesis? Foram criados animais viventes, os répteis, os animais selvagens e o homem e a mulher. Primeiro temos que lembrar aqui, iniciando nossa aula, que a palavra animal não aparece aí no original. No lugar de animal é rai, quer dizer vivente. Então nós temos os viventes domésticos, do lar, os viventes selvagens, que são da terra, e os répteis, né? É isso que aparece por aqui, nesse sexto dia. E depois a criação do homem e da mulher, macho e fêmea. Então, esse sexto milênio, nós vamos observar aí de pronto isso aí, que foram criados animais domésticos, que é a palavra beheimá, quer dizer gado de criação, aqueles gados que são domesticados, que ficam próximos do homem, né? E os animais selvagens, que são os do campo, que não estão no controle do homem. Também foram criados aqui os remes. Remes quer dizer répteis. Aparece 17 vezes no Velho Testamento, 10 em Gênesis e 3 aqui. Então nós temos 3 tipos de seres aqui que vão enquadrar nas 3 igrejas de Apocalipse capítulo 2 e 3. Em Sardes nós temos os viventes domésticos, aqueles que já acostumaram, né? O que é um animal doméstico? É o que já adaptou o lar. Ele obedece, é um cachorro, é um gato, é uma vaca, alguma coisa que fica ali próximo, que aceita a dominação humana. Então, em Sardes, nós vamos ter isso aí. O ambiente é esse, o ambiente de aceitação. Já aceita tudo, já está passando tudo, né? A igreja de Sardes. Os de casa, né? Já são de casa. A igreja domina a Europa inteira, 30% das terras são da igreja, o clero é que manda em tudo, a Bíblia não pode ler, é proibido desde o Concílio de Toledo. Então, os animais domésticos, são os viventes domésticos. Em Filadélfia, nós temos os répteis, que é a atuação daqueles que sobreviveram fora da água, né? Saiu desse mundo aí, foram pelo mundo afora, para alcançar os continentes. David Livingstone foi para a Ásia, para a China, para a Europa, outros para a Ásia, outros para a África, e os pregadores, os avivamentos, tudo está na igreja de Filadélfia. São os répteis, rastejaram pelo mundo afora, foram levando as boas novas do Evangelho. E na última igreja, os animais selvagens, né? Nesse tempo de selvageria, quando indica as classes reinantes da igreja, que é um coitado, pobre, miserável, segue nu. É a igreja de hoje em dia, a igreja da mornidão, do direito do povo, né? E no sexto dia temos também a criação do homem e da mulher, que vão tipificar o homem que Deus levantou no século XVI para trazer a igreja para o centro de Cristo, afixando no dia 31 de outubro da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, os alicerces, abalando os alicerces do mundo de então. O vocábulo usado para hebraico homem aqui não é o homem ish, que é o que usa na Bíblia inteira, né? Ish aparece 1588 vezes no Velho Testamento. Esse aqui, quando Deus criou o homem aqui, a palavra aparece para homem, é a palavra hebraica Adam,
que é a palavra que aparece 46 vezes em Gênesis. Essa palavra Adão vem do Adão, quer dizer terra, humanidade. Então é o homem no sentido genérico. A mulher que veio do homem representa a igreja reformada que sai do lado, da costela, do tisselem, lado, né, do homem. E a igreja aqui é em Gênesis 2, 21 e 22, essa palavra só ocorre ali, do lado. Pronta para romper com as amarras do mundanismo e alavancar as 5 verdades eleitas. São 5 solas propostas por Lutero, que não vai falar da palavra voltar para a imagem e semelhança, né? Quando fala de imagem e semelhança, tisselem demut, essas 5 retornos, vai voltar, traz a igreja para a imagem e semelhança de Deus novamente, com esses 5 solas. Sola no latim quer dizer só. O primeiro sola é sola a escritura, então só a Bíblia, não vamos aceitar mais nada fora da Bíblia. Solas fide, só fé, não vai ter nada de obra aqui, primeiro tem que ser fé. Depois sola gratia, só pela graça. Não adianta fazer penitência, ficar pagando em pecado, a indulgência, é só pela graça que nós somos salvos. O quarto, solos Cristos, só Cristo pode nos salvar, só Jesus, não tem Maria, não tem santo, não tem ninguém. E o último glória, o último sola é o soli dei glória, só a Deus vamos dar glória, não vamos dar glória para mais ninguém, só Ele merece a nossa glória. Então o homem volta para a imagem e semelhança de Cristo. Por isso, nesse capítulo aqui, diz que foi criada a imagem e semelhança. Esse trazer para a imagem e semelhança é trazer os 5 solas, voltar com tudo que existia naquele mundanismo para a Bíblia Sagrada, né? E criando assim, então, um homem é chamado, na parábola de Mateus, capítulo 13, esse homem procurava tesouro no campo, achou o tesouro, comprou a pérola de grande valor, que é Jesus, e depois a rede é lançada para separar um do outro. Então é preciso destacar que a ordem expedida para esse homem é frutificar, multiplicar, encher, dominar e sujeitar. E essa é a tarefa da igreja. A igreja precisa de multiplicar, frutificar e dar fruto, multiplicar e crescer, encher, para tudo quanto é lado vai ficar cheio do Espírito Santo, né? Porque foi cheio do Espírito Santo que transbordou no Pentecoste. Dominar, ela tem que dominar sobre todos os seres da terra, os demônios, os malignos, tem domínio completo. E sujeitar tudo debaixo dos pés de Jesus. Esses 5 verbos têm se cumprido na vida da igreja hoje em dia. Então, que o 6º dia é esse dia milenar profético, que mostra que foi criado um homem, dele saiu uma mulher, e a imagem e semelhança, os 5 solas. Lutero, a igreja reformada, luterana, depois protestantismo, depois a Pentecoste, né? Gunnar Ving e Daniel Berg, chegando no Brasil em 1910, espalhou pelo mundo inteiro. Nós estamos aqui na Europa, filial, a nossa ADEF aqui, ela veio da convenção lá da Bahia, da Assembleia de Deus. Chegamos agora no 7º mil anos, vamos do 6.001 ao 7º. Então o homem só tem na terra a igreja, ficou com 2 períodos de 2.000 anos, 4 anos para Israel, 2.000 anos para a igreja, né? 4 dias para Israel, porque Jesus, o sol, o luminar maior veio no 4º dia, e 2 dias para a igreja. Mas então já se cumpriu, nós temos mais de 22 anos já depois do ano 2000. Sim, mas os calendários estão errados. Quem fez calendário foi humano, né? Foi Dionísio o Exíguo que fez esse calendário no ano 500 e pouco. Depois tem o calendário gregoriano, etc. Mas no calendário celeste, o dia que completar o milênio, nós estamos sendo arrebatados para continuar a história. Na aula passada falamos do 6º dia, quando foi criado o homem, um homem que Deus levantou, Lutero, e dele saiu a igreja reformada, né? Com os 5 sola, sola escritura, sola gratia, sola fides, solus Christus, soli dei glória. A igreja volta à imagem e semelhança do Senhor. Hoje vamos finalizar nossa matéria com o estudo do 7º dia, o Shabat. No 7º dia, no Shabat, Deus descansou. Aí você pergunta, Deus descansou de quê? Ele não cansa? Exatamente. Deus não se cansa, ele não é homem, nem filho do homem. Mas ele criou o sábado para eu e você descansar. Então o descanso é sagrado, assim como o sono é sagrado. Por isso foi criado no primeiro dia, separou luz de trevas. Então apareceu a noite no primeiro dia. No 4º dia separou luminar maior do luminar menor,
luz, de novo, dia e noite. Então, não podemos avançar noite adentro. Temos que dormir. O sono é o maior remédio para o ser humano. Quanto menos dormimos, menos vivemos. Então, meus queridos, lembrando que os dias de Adão e Eva eram os dias de hoje. Por isso eles começaram a viver 950 anos, 930 anos, 969 anos. Porque pela degeneração das espécies, pela essa teoria dos telômeros, se nós começássemos o homem vivendo 100 anos, hoje quem vivesse muito viveria 10, 15. Então começou com 900, para nós vivermos hoje 120, né? 110, 80, 70. Então no sétimo dia, nós vamos ver o verdadeiro milênio, que vai ser o Shabat de Elohim, o Shabat de Yahvé. É um período que a igreja e Israel vão estar juntos, e é um período que a maldição vai ser tirada da terra. O milênio foi predito em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 a 7. O mundo gozará de paz, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, vai estar acorrentado, vai estar preso. Como ele está preso, ele não vai ter tentação na terra. Então todos não vamos ter pecado aqui durante 1000 anos. Diz Isaías, quem morrer aos 100 anos morre criança, porque vai viver 1000 anos cada um. Então, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 2 a 7, diz que as bênçãos do Altíssimo estarão presentes em todo o mundo, conforme a descrição de Isaías. A primeira posição sobre o milênio é essa, é um tempo de descanso, um tempo de Shabat. No sétimo dia, diz o capítulo 2 de Gênesis, que havendo encerrado todas as suas obras, descansou. Então, o sétimo dia tipifica o milênio escatológico. Dentro da escatologia, depois do arrebatamento, tem a tribulação. Depois da tribulação, o milênio. Jesus vem, desce no Monte das Oliveiras com todos os seus santos, né? Um cavalo branco, escrito no seu nome Logos Eterno, pisa no Monte das Oliveiras, o monte se abre, o mar Mediterrâneo chega em Jerusalém, para dar acesso aos navios que virão do mundo inteiro celebrar a festa dos tabernáculos. E então, depois do milênio, Satanás é solto, arrebanha a última rebelião, e aí nós temos a eternidade, vai ter o juízo final e a eternidade. Então, esse sétimo dia é o milênio escatológico, predito em Isaías, predito em Zacarias, predito em Apocalipse. É um tempo que não teremos maldição, né? O lobo pastará com o cordeiro, a raposa com a galinha, não vai ter mais maldade na terra, não vai ter mais pecado, vai ser tirada toda malignidade, todos viverão 1000 anos, né? E nós, hoje que estamos aqui, seremos arrebatados, voltaremos como igreja renovada, nós voltaremos como anjos. O arrebatamento do nosso corpo fica por aqui, nós vamos ser transformados num corpo incorruptível e vamos voltar com Jesus no milênio para reinar com ele aqui durante 1000 anos. Então essa é a nossa matéria. Essa matéria foi escrita em julho de 2005 e foi corrigida e ampliada esse ano agora. Então um abraço para todos nesse primeiro módulo do nosso curso de especialização no Pentateuco, módulo Gênesis, matéria os 7 tempos de Deus. Entre em contato conosco se quiser estudar a Bíblia através da descrição do link. Fica na paz, tchau, tchau. Graças a Deus, meus amados, é isso aí, nós ficamos por aqui. Quero deixar um abraço para todos que nos acompanhou até aqui, todos que nos ouviram, que nos assistiram. Muito obrigado, que Deus possa estar te abençoando ricamente. Semana que vem nós voltamos, estamos aqui de novo semana que vem com mais um episódio do programa Baú do Escriba Podcast. Vou estudando aqui, conhecendo as Sagradas Escrituras com o nosso pastor Ilmar Sattler. Não perca, no próximo sábado, vamos estar aqui com vocês de novo ao vivo. Muito obrigado por nos acompanhar. Um abraço para todos vocês. Deixar aquele abraço especial para o presbítero Nilson de Baixo Guandu, que está nos assistindo, nos acompanhando, para o diácono Anderson, que está nos assistindo e nos acompanhando aí, ligadinho com a gente aí, para o pastor Vani, a missionária Simone, que está aí nos acompanhando aí, um abraço para vocês aí que está nos assistindo, a nossa irmã Evandra, que está aí, um abraço para minha esposa, está nos acompanhando aí, nos assistindo, um abraço para todos vocês, um abraço também para o nosso pastor Marco, que Deus deu a aula, a esposa dele que também está aí nos acompanhando, nos ajudando aí, um abraço aí para todo mundo, que Deus possa estar abençoando aí, em nome de Jesus, amém.